facilitador, eu vou procurar não complicar. Saúde e cumprimento de todos. Saúde com muito afeto o nosso Presidente e, na pessoa dele, todas as personalidades que estão aqui a integrar este painel. Quando a professora Maria do Céu Machado me convidou para falar sobre a saúde nas políticas, eu pensei que nós íamos ter aqui algum debate sobre a obesidade da despesa pública e a necessidade de emagrecer a dívida do Estado. Mas, felizmente, que a questão não era assim, e eu poderia talvez resumir aquilo que nós dissemos, ou aquilo que foi dito aqui, num enunciado. É que as questões da saúde, hoje em dia, infiltram, diria mesmo mais, infectam as políticas setoriais e as políticas transnacionais. Como assim? A nível nacional, com a segurança social, como acontece com o envelhecimento, com a deficiência, com a disfunção social. Com o ambiente e as questões das doenças respiratórias, das doenças alérgicas, etc. Com a ciência e a necessidade da investigação biomédica. Com a justiça e as questões da violência. Com o trabalho, as questões do absentismo e o que está com ele relacionado. Com a educação, como vimos no dia de ontem e como foi referido no dia de hoje, as políticas da saúde escolar e as questões que estão correlacionadas. Portanto, esta necessidade de interligação intersetorial é muito importante. Mas não só a nível nacional, a nível global também. As infecções emergentes são, neste momento, questões, veja-se o que aconteceu com a gripe, questões transnacionais. São questões transnacionais as questões do ambiente. São as questões transnacionais as questões dos mercados e dos medicamentos. São questões transnacionais as questões da pobreza, da fome e das infecções associadas e da mortalidade associada. Portanto, quer dizer que hoje a saúde começa a estar no centro da diplomacia. E não é por acaso que nas reuniões do G8 ou do G20, são reuniões onde da nata da economia e dos países, a saúde começa a ter parte da agenda política e é também discutida como parte da agenda política. Inclusivamente, em alguns países, os diplomatas, que até agora só recebiam formação na área da economia, porque a economia é um poderoso elemento na diplomacia, também começam a ter formação na área da saúde, precisamente por causa destas questões transnacionais. E, posto isto assim, eu, muito rapidamente, iria, neste momento, como o Sr. General vai fechar, sobre a estratégia, eu ia-me colocar como tropa de artilharia e a disparar 3 tiros, precisamente para provocar o debate. O primeiro tiro é para o nosso Presidente. O nosso Presidente começou por dizer que devíamos empoderar a Ministra, inclusivamente ensinar-lhe a bater com a mão na mesa várias vezes. O que pode criar aqui uma questão nova, que é o da violência no Conselho de Ministros. Mas eu acho que é importante empoderar os cidadãos, como foi dito. Quer dizer, a informação, isto é um problema cultural, mas é um problema de assimilação lenta, mas não só a informação, é converter a informação em conhecimento. Porque se a informação não é convertida em conhecimento, eles não ficam mais qualificados. E isso é a condição essencial para 2 coisas. Uma para a exigência, e a exigência nos direitos, e outra para a participação, que é a exigência na responsabilidade. Isso é um problema muito importante. Portanto, acho que o atual empoderar é empoderar, sobretudo, essencialmente, os cidadãos. A segunda questão o segundo tiro é para a diretora regional da Organização Mundial de Saúde, regional para a Europa. Eu não concordo com a afirmação que devemos, em cada ministro, criar uma espécie de ministro da saúde. Isso é o que existe. Isso é o que existe. Isso é o que dificulta o diálogo. Quando há um problema intraministerial que tem a ver com a saúde, ele deve ir informar-se junto de quem sabe. Quer dizer, a questão de não haver condomínio é que é um elemento altamente limitante. Portanto, aquela frase, eu devo dizer que acho aquela frase altamente infeliz. Altamente infeliz. E porquê? Porque cada um tem o seu domínio de interesses. E uma questão central aqui, na falta de condomínio, é o conflito de interesses. Eu tive a oportunidade, no ano passado, de participar numa reunião sobre saúde global na presidência sueca, que foi na residência oficial do Primeiro-Ministro. E fiquei muito impressionado quando me informaram que todos os ministros que estão em Estocolmo vão almoçar sempre, entre o meio-dia e as 2 horas, sempre
na residência. Se estiverem fora, estão fora. Mas quando estão, vão lá almoçar. Isto significa que resolvem intersetorialmente, numa forma atípica e informal de condomínio, grande parte dos problemas que de outra maneira eles não resolvem porque estão assim. Portanto, a questão não é fazer um Ministro da Saúde em cada Ministro. Isso é o que existe. Pelo contrário, é fazer exatamente uma facilitação do condomínio. A terceira questão e último tiro é para o professor Calheiros. Eu penso que quando ele mostrou ali o emblema do Benfica e a promoção ele não deve ter reparado que aquilo é cerveja sem álcool. Recorda-se, né? É cerveja sem álcool. É que eu tive algum receio que, a seguir, ele achasse que era um estilo de vida saudável, aquilo que foi amplamente divulgado na comunicação social, que é a distribuição domiciliária de fruta aos árbitros de futebol, que foi altamente promovida por outro clube no Norte. Muito obrigado.